Bom dia, eu me chamo Regina e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar de Maria Quitéria? Maria Quitéria era uma baiana, uma brasileira baiana com os traços indígenas que se alistou no Exército Brasileiro para lutar contra a própria independência aqui no Brasil. E ela é o nome também de homem do seu cunhado, Medeiros, e ela se alistou no Exército Brasileiro. Só que ela foi descoberta. Uns dizem que ela foi ferida e foi descoberta. Outros dizem que foi o próprio pai que a entregou. Mas, enfim, assim que o comandante descobriu que ela era uma mulher, ela não foi banida do exército, ao contrário. Ela permaneceu e foi a primeira mulher a ingressar como soldada no exército, pois ela foi muito importante naquela batalha. E a mulher que eu quero falar também, eu quero falar de uma outra mulher, que, tal como Quitéria, ela não se vestiu de homem, tá? Mas ela teve a coragem de um homem da época e ela foi para a guerra. E ela já era uma senhora, o nome dela é Débora. Débora, ela era uma mulher que a história dela está lá em Juízes. Ela era uma juíza, ela resolvia, né, situações do povo de Israel naquela época, ali naqueles montes de Efraim. E Débora era uma mulher de oração. E um dia Deus falou com ela, pois o povo estava ali sendo oprimido, né, pelo rei Jabi e por um comandante chamado Cícera. E isso foi por 20 anos. Mas chegou um dia que Deus falou com Débora. E Débora sabia ouvir a voz de Deus. Ela era uma mulher corajosa. Ela era uma mulher destemida. Diante de tanta opressão, o povo começou a buscar Deus, porque vocês sabem que o povo, eles sempre, em determinados momentos, eles abandonavam Deus. E aqui também não foi diferente. O povo havia abandonado Deus. Então, o povo começa a clamar. E quando o povo começa a clamar, Deus se move. No verso 2, assim o Senhor que reinava em Azor. O comandante foi do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jamim, que tinha 900 carros de ferro e havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo das tamareiras de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Olha agora no verso 6, olha só o que diz. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinaão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali, de Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropa junto ao rio Quizon, e os entregará em sua mão. Baraque disse, olha o que Baraque disse para Débora: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba
que, por causa do seu modo de agir, a honra não foi a Quedes em Baraque, onde ele convocou Zebulon, Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Quando eu li essa palavra, que Baraque, que era o líder do exército de Israel, não quis ir com Débora, eu vejo ele como uma pessoa um pouco desanimada. Mas Baraque, ele era um comandante de guerra. E eu vejo ele um pouco desanimado. Ele tinha, na realidade, ele tinha uma confiança em Débora, ele sabia que Débora, Deus era com ela. Ele só queria a presença dela lá, como uma garantia, né? Mas Deus estava falando com ele. Deus mandou a palavra para ele. Mas não é essa questão que eu quero falar, não. O que, na realidade, Deus colocou no meu coração não foi esse desânimo de Baraque. Eu quero enfatizar aqui a palavra do movimento de Deus fez aqui nesse lugar. E ontem, Deus falou comigo sobre Maria Quitéria. Quando Maria Quitéria entrou nos meus ouvidos, veio Débora imediatamente na minha mente, né? É uma palavra que eu já não vejo há bastante tempo. Mas olha só no verso 8. Então disse Baraque, se não fores, eu não irei. Débora fala, eu vou. Então você não vai ser honrado, não. Você não vai ser honrado, né? Vai ser entregue na mão de outra mulher, como foi entregue realmente, né? É Israel que derrota. Ele não tomou posse da bênção toda, porque, na realidade, Baraque, ele desobedeceu, né? Ele deveria ter ouvido a profecia na íntegra, a palavra, já que ele estava vendo Deus na vida de Débora, e obedecido. Deus, quando deu a ordem para Noé, Deus falou, construa. E ele obedeceu na íntegra, na íntegra. E Baraque aqui, eu acredito que aqueles 20 anos de opressão, 20 anos de opressão não é fácil, não. Esse povo aqui ele era cruel. Vocês viram que foram 20 anos de opressão com crueldade. Vocês podem imaginar, vocês ouviram o seu inimigo com 900 carros de ferro fazendo barulho num vale? Irmãos, é para qualquer pessoa correr. É para correr. Você ouvir notícias que aquele exército ele é destruidor. Então, e o povo afastado de Deus. Então, realmente, a fé de Débora é tremenda, né? A confiança dela no Senhor é tudo de bom para que nós aprendamos isso. Porque ela também ouvia o barulho dos carros de ferro. Ela sabia também das notícias daquele inimigo. Mas ele não teve a fé suficiente, ele não teve fé suficiente. Por isso que ele pede, então vai comigo, vem comigo, né, para me garantir, para eu ter certeza que é a presença de Deus ali naquele local. Né? Mas ela fala, já que você não está obedecendo na íntegra, então você também não vai receber a honra que você, a honra devida, né? Então, ela fala lá no verso 14, que é esse verso que eu quero falar. E Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos. O Senhor está indo na sua frente. Olha só, na outra versão diz assim, então Débora disse a Baraque,
Prepara-se. Este é o dia que o Senhor entregará Cícera nas suas mãos, pois o Senhor marcha diante de ti. Tragam para a vida de vocês esta palavra como uma palavra revelada, como uma palavra específica que Deus está dando para nós nessa manhã. Hoje, levanta-te. Olha só, levanta-te. Está vendo como ela fala para Baraque? Levanta-te. Ele devia estar sentado, né? Até com uma postura que não era de um comandante. Ela dá uma ordem para ele: levanta-te, levanta-te. Porque Deus já entregou ele nas tuas mãos. E ela disse, entregou nas tuas mãos, pois o Senhor marcha diante de ti. Eu quero dizer para mim e para você, Deus está na nossa frente. Levanta-te e marcha. Vá para frente, porque o Senhor já entregou esse inimigo nas nossas mãos. Ele não tem mais nenhum poder. Eles vão fazer exatamente hoje como o comandante Cícera fez. Tá? Abandonaram os carros e saíram correndo. Não por causa de nós, não, mas é o Senhor que é o comandante dessa guerra. É Ele que está indo à frente. É Ele que está mandando que nós nos levantemos e que marchemos contra Ele. Como Moisés diz ao povo que marche, diga ao povo que vá para frente. E é isso que Deus está falando comigo e para você hoje. Marche, se levante, porque Cícera vai sair correndo. Ele não pode resistir ao poder de Deus. E lá no verso 20, olha só, outra palavra, que é o cântico de Débora, que ali nesse cântico de Débora é revelado muitos detalhes da guerra. Né, do que aconteceu naquele momento ali, que Deus dá vitória ao povo. No verso 20, diz assim, desde o céu, lutaram as estrelas, desde as órbitas, lutaram contra Cícera. Sabe que o que eu entendi aqui, irmãs, e eu até li em alguns comentários aqui em duas Bíblias, era como o que a Débora está cantando aqui, ela contando que o céu estava a favor, contra Cícera. O universo se reuniu contra Cícera. Então, não temos o que temer, não temos o que temer. Quando o Senhor ele dispensa a bênção é completa. Até o universo foi contra o inimigo. Nos comentários, uns falaram que foram tempestade, relâmpago, fogo, trovão. Não importa. A bênção chegou. A bênção é hoje. Então, vamos nos posicionar hoje. A nossa bênção chegou. Né? E não importa de que maneira o universo se posicionou para dar vitória e para derrotar Cícera. Não importa. O importante é que a bênção chegou. É bom de saber, será que foram os anjos? Será que os anjos estão aqui em nosso favor, arrumando, derrotando todos os opressores, aquilo que tem te oprimido na sua casa, aquilo que está impedindo de estar proclamando, ouvindo a palavra do Senhor, aquilo que tem entrado nas nossas casas e nos afrontado, as enfermidades que têm assolado, a preocupação de estar tudo bem, se não está tudo bem. Eu quero dizer que hoje o Senhor está nos dando vitória, porque Ele mandou nos levantar. E o Senhor está mandando que nós combatemos, porque é Ele que está na nossa frente, é Ele que vai mover o universo em nosso favor, porque Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele já enviou o melhor que nós possamos ter, que é o seu Filho Jesus, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando nós nos assentamos na mesa da ceia, nós estamos anunciando a morte
a morte do Senhor, essa morte que nos trouxe vida, essa morte que nos trouxe esperança eterna. Quer melhor conspiração do universo do que essa? Quando Deus moveu toda, Jesus nasceu, tal como Samuel, no dia exato, tudo muito certo, na hora de Deus, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. A nossa bênção chegou, nem com um minuto a mais, nem com um minuto a menos, porque Deus é perfeito, seu caminho é perfeito, lá no Salmo 18. Sua arma é poder, ela é a arma, ela é o nosso escudo. Então, nós conhecemos bem essa palavra de Débora, né? Sabemos que depois Cícera sai correndo, né? Entra lá na tenda de Jael, e Jael também uma outra mulher, uma outra soldada do Senhor, uma mulher com força, né? E ela crava aquele prego, aquela estaca, né? Diz que bem no meio da testa de Cícera, derrotando. Mas nós podemos ver que Baraque, ele é lembrado lá no Herói da Fé. Ele está lá na lista também, né? Lembrado como um homem que lutou bravamente. Bravamente. Não teve a honra, mas ele lutou bravamente. E que nós possamos também, em Cristo Jesus, lutar bravamente para que o nome dele seja glorificado. Com certeza, outras batalhas teremos, mas essa, ela está vencida. Ela está vencida. O Senhor venceu por nós. E nós temos que glorificar a Deus, adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a glória, de todo louvor. E Ele está na nossa frente. Amém? Eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Queremos te agradecer que o Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor é vivo. E nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é um Deus de vitória. O Senhor nos traz vitória. Nós não ficamos oprimidos a vida toda. Nós vemos que depois houve 40 anos de paz naquele lugar. Senhor, eu creio que a paz nas nossas vidas, ela chegou hoje. Eu creio que a cura chegou hoje. Senhor, eu não sei como o Senhor está fazendo isso, mas eu sei que tal como Débora cantou a vitória, ela disse que o universo, Senhor, conspirou contra Cícera. Isso é sinal que o universo estava ao nosso favor. E hoje está ao nosso favor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem nos dado vitória todos os dias da nossa vida. Podemos bem dizer o teu nome, te agradecer por todos os feitos, por tudo aquilo que o Senhor tem lutado por nós e nos dado vitória sobre cada um. Deus, que o Senhor continue, Senhor, nos ajudando a entender a tua voz, para que também possamos ser honrados, para que nós não sejamos como Baraque, né? Que não foi honrado completamente porque ele não entendeu. Talvez estivesse oprimido demais, mas nós não, nós temos Jesus, o teu Filho, aquele que nos dá vida, aquele que nos levanta, aquele que nos impulsiona todos os dias para frente. E é no nome de Jesus, Senhor, que eu te peço, Senhor, e te agradeço pela vitória, pelas nossas vitórias, que elas são contínuas, elas são contínuas. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.